Não tem coisa mais legal de se pensar do que algo que seja politicamente correto. Ou seja, nós convivendo na polis, nós convivendo, acharmos uma forma de que essa convivência seja correta, respeitosa, justa. Cada um renuncia um tanto à sua individualidade, mas constrói-se uma condição de convívio, bom convívio. A expressão, portanto, é linda e ela é muito bem-vinda. Mas a gente acabou temos transformado o politicamente correto numa coisa que é bastante diferente, que é uma espécie de grande policiamento mútuo sobre a expressão do outro. A expressão politicamente correto vem justamente se colocando na posição de quem está respeitando, né, por empatia, o possível sofrimento de outra pessoa. Então eu não deveria dizer alguma coisa que possa ser tomado como ofensivo por alguém do outro lado. Então eu deveria cuidar da minha linguagem, é preciso, é claro, cuidar da minha linguagem, mas no limite tentando prevenir qualquer forma de ofensa. Isso me parece no limite irrealizável. Por um primeiro motivo muito simples, nós não temos controle sobre a recepção da nossa comunicação. A comunicação, ela vai ser lida por alguém, e essa leitura a pessoa vai poder lê-la, inclusive ofensivamente, eu não vou poder ter controle sobre isso. Então vamos a alguns exemplos bem clássicos, né, sobre isso. Por exemplo, estive numa banca de doutorado no ano passado na PUC de São Paulo, muito boa tese, estava na banca, uma outra pessoa na banca reclamou, no entanto, que num certo momento a pessoa deveria corrigir o texto antes de publicar, porque ela estava usando numa certa página a expressão denegrir. Não sei o que, denigre tal outra coisa, e então a banca alertou, não use o termo denegrir, esse é um termo politicamente incorreto. Denegrir significa tornar negro em sentido pejorativo. Eu em seguida falei, zoando, porque eu não resisti, cuidado, no rodapé está a palavra judiar, também não use judiar, porque isso pode criar o mesmo tipo de problema, né? Então de alguma forma parece que esse zelo com a palavra tira da linguagem, né, alguma coisa que primeiro tira da linguagem, alguma coisa da natureza da linguagem, que é a polissemia. A linguagem é polissêmica. As palavras não são coisas. As palavras remetem à coisa. Quando eu começo a policiar, denegrir, estar enfesado, né, também é interessante. Se eu começo a policiar a palavra nessa sua literalidade, eu passo a tomar a palavra como coisa. As palavras não são mais palavras indicativas de sentido, as palavras são tomadas como coisas, né? E enquanto tal eu atribuo um sentido intrínseco, e se eu pensar a rigor em cada palavra, isso tornaria no limite simplesmente impossível o uso da linguagem. Isso apareceu, por exemplo, numa discussão de poucos anos atrás, quando queria se reescrever Monteiro Lobato, retirando referências hoje lidas como racistas. No contexto da época não tinha, hoje teria. A gente achando que é preciso corrigir. Né? Se você tira da linguagem sua dimensão irônica e polissêmica, você joga fora a cultura da humanidade, você joga fora Shakespeare. Né? Você joga fora Guimarães Rosa, você joga fora qualquer forma de poesia. Né? Seria preciso, então, da perspectiva desse policiamento, que a princípio se dá, insisto, em nome de uma empatia, essa posição politicamente correta se coloca, na realidade, numa posição extremamente repressiva, policialesca e quase psicótica, né? Tomando as palavras como coisas. E esse policiamento levado ao seu extremo, no limite, não levaria ao respeito mútuo, levaria à ideia das pessoas não poderem se comunicar. Porque qualquer comunicação minha, no limite, pode despertar associações em quem ouve. Como algumas pessoas vendo esse vídeo podem se ofender com o que eu estou dizendo. Eu não poderia prevenir toda forma de expressão, senão não me expressando. Então, o risco do politicamente correto, ao invés dele jogar pela polis, pela convivência, ele cria, pelo contrário, universos feudais, universos fechados. Um não se comunica com o outro, porque a existência e a expressão de um poderia ser ofensiva ao outro. Isso não leva ao convívio na polis. Isso levaria a um mega feudalismo de cada entidade, né, que se puder imaginar, identitária, de raça, de cor, de etnia, do que quer que seja.